Vemos que Brian não aprendeu nada no último caso, e dessa vez, ao invés de pegar a irmã do chefe, Brian fica com a namorada do chefe da organização criminosa. No Eu Resumo de hoje, veremos o filme Mais Velozes e Mais Furiosos, e sinceramente, eu espero que vocês tenham passado a marcha de não inscrito para um inscrito. E agora, sem mais enrolação, iremos começar. O filme se inicia com ruas sendo fechadas e alguns corredores se preparando para o racha ilegal daquela noite. Mas quando a corrida estava prestes a começar, Ted, o organizador do racha, percebe que está faltando um corredor. Com isso, ele mesmo decide chamar o quarto corredor, e com a chegada do quarto corredor, nós vemos uma das frases mais icônicas da franquia. Chegou o 4K, olha aí. Droga, é o Brian. Na corrida, Brian chega com autoridade, já que pelo visto ele é um dos queridinhos ultimamente quando se trata de racha ilegal. E antes do racha iniciar, Brian percebe que tem uma mulher olhando para ele fixamente. Seu nome é Monique, mas Brian não tem tempo para garotas agora, pois a corrida está prestes a começar. Durante praticamente metade de todo o trajeto, Brian seguiu em segundo lugar. Claro, o homem tentava de todas as formas em pegar a primeira posição, mas a primeira oportunidade só veio aparecer em uma curva mal feita pelo seu corredor rival, e assim Brian consegue assumir o primeiro lugar. E usando o mesmo triunfo que Brian, Suki, a pilota do carro rosa, também consegue aumentar o nível e chegar no seu terceiro lugar. E na corrida, enquanto cada corredor estava se esforçando pela vitória, Tej, o organizador, inventa de subir a ponte para deixar a corrida com mais adrenalina na mente dele. Brian, que já tinha perdido novamente a posição, aproveita para soltar todo o seu nitro e assim saltaria por cima do carro de seu rival. Na queda, Brian continua de boa, mas o seu rival tem o carro destruído e não pode prosseguir com a corrida. E com toda essa maré de sorte, a corrida finaliza com Brian em primeiro e Suki em segundo lugar. Já os outros corredores nem chegaram no final da corrida. E quando Brian, o vencedor, estava prestes a dar em cima de Mônica, os oficiais chegam. E diferente do vídeo anterior, Brian não consegue fugir dos policiais, já que o agente Markham usa uma tecnologia que inutiliza todo o carro de Brian. Ao ser preso, descobrimos que após todo o evento que aconteceu com a família Toretto no passado, Brian acabou abandonando sua vida de policial. Só que agora ele deve escolher em aceitar uma nova missão e se tornar novamente um policial infiltrado, ou será preso por todos os delitos que ele andou cometendo ultimamente na Flórida. Sem muito poder de escolha, Brian acaba aceitando sua nova missão, que seria investigar Carter Verone, um grande mafioso. Mas Brian diz que só fará isso com uma condição, que ele pudesse escolher o parceiro, e seria Roman Peace. Ao reencontrar o amigo de infância, Brian é recebido a socos, já que o Roman foi preso enquanto Brian ainda era um policial, e Roman acha que Brian sabia e não o ajudou. Mas após extravasar toda a sua mágoa, Roman aceita o convite de Brian, até porque ele receberia os mesmos benefícios, que seria toda sua ficha limpa. Com tudo acertado, os dois novos infiltrados serão pilotos de corrida de Verone. E vem mais uma surpresa, pois Mônica, a mesma mulher que estava observando Brian, é a agente infiltrada de Markham. No caminho até a missão, Brian tenta surpreender Mônica em todos os quesitos, mas chegando finalmente até a missão, Carter, o chefão mafioso, dá a todos ali uma missão. Eles teriam que primeiro passar por um teste para assim ser contratado para a equipe dele. O teste basicamente se resume em pegar um pacote em um carro apreendido, e na corrida pelo pacote, Brian e Roman passam entre uns caminhões. Outros competidores tentam fazer o mesmo, mas pelo visto não é tão bom quanto os dois pilotos. E ao tentar passar pelo caminhão e isso dá totalmente errado, um grande acidente acontece e vários competidores acabam sendo eliminados por isso. Por fim, Brian e Roman são os primeiros a chegar. Com isso, os outros competidores também chegam, mas estão acompanhados dos policiais. E Roman, para tentar manter o disfarce, acaba atirando nos policiais. E voltando junto de Brian para a mansão de Carter, ambos descobrem que foram selecionados e os recrutados para entrar na equipe. Na mansão, Carter avisa sobre a próxima missão, mas na conversa, Roman não se mostra muito amigável com Carter, então o chefe decide fazer um encontro em uma boate durante a noite, para todos relaxarem o clima que estava ficando pesado. E já que eles teriam o dia todo livre, Brian leva Roman para conhecer Ted e Suki, pois ele precisava
de um lugar para Roman, já que ele não queria morar perto de Brian por causa do desentendimento dos dois. Após acertar as coisas com Tej, Brian e Roman agora só tem um problema pela frente: eles devem se livrar dos seguranças de Carter. Ao conseguir se livrar dos seguranças, Brian e Roman vão direto se encontrar com a equipe, mas lá um desentendimento muito grande começa a rolar, já que horas antes Roman tinha atirado contra Marcan, mas após todos chegarem em um entendimento, Brian conta tudo o que soube. Já Roman avisa que está com grande suspeita contra Mônica, e após todos falarem o que pensa e o que sabem, a reunião acaba. Já durante a noite, Brian e Roman decidem fazer um racha valendo os carros, já que a dupla queria se livrar dos carros que ele tinham, pois os carros estavam de cima a baixo totalmente grampeados. E antes do racha, Brian deixa bem claro a Roman que eles vão vencer na inteligência, já que o carro dos rivais são muito superiores ao deles. Como a corrida é em dupla, Roman decide começar. No início, Roman quase consegue ultrapassar, mas o seu rival faz ele perder o controle da direção. Isso causa um atraso em sua chegada, e por isso Brian não pode começar, pois como a corrida é em dupla, Brian só poderia dar largada após Roman atravessar a linha de chegada. Com isso, Brian percebeu que a derrota era certa, então Brian decide revidar e faz com que o rival perca o controle e saia de fora da pista, assim como fizeram com Roman. Usando do mesmo truque sujo e barato, Brian e Roman vencem a corrida. Já pelo restante da madrugada, Brian e Roman finalmente vão para a boate atrás de Carter. Lá começam a fazer perguntas estranhas, principalmente para Brian, e no fim Carter leva todos para uma sala reservada: Brian, Roman e Mônica, fora os seus seguranças. Lá, Carter tortura um policial corrupto na tortura do rato no balde quente. Tudo isso para que o policial abrisse uma brecha para o próximo crime que Carter cometeria. Por fim, após conseguir o que queria, Carter avisa para a dupla de infiltrado que a próxima missão está mais perto do que longe. Já em casa, durante a sua sonequinha da beleza, Brian recebe uma visita de Mônica em seu quarto. Ela está lá para avisar que, depois da missão, Carter pretende eliminá-lo, mas todos são surpreendidos quando Roman aparece e avisa que os seguranças de Carter estão do lado de fora. Aqui vemos que Mônica caiu em um dos verdes de Carter. Na verdade, ele deixou ela ouvir toda aquela conversa de que eliminaria Brian para saber se ela contaria ou não para ele. Mas após Roman atrasar os seguranças, Mônica foge. Logo em seguida, uma confusão começa entre Brian e Roman contra os dois seguranças, que acaba sendo interrompido pelo Carter pessoalmente, que manda Roman e Brian se preparar para o próximo serviço, que já está prestes a acontecer. Brian então aproveita o pouco tempo que tem para contar tudo o que descobriu para os seus superiores. E a ordem agora é pegar Carter no flagra, antes que Carter acabe com Brian e Roman. Mais tarde, Brian e Roman, Ted e Sookie organizam um plano que Brian acabou tendo. E durante um pôr do sol, Brian e Roman têm uma conversa esclarecedora, aonde finalmente os amigos de infância perdoam um ao outro. Mas no dia seguinte, eles devem voltar às suas obrigações, que devem ser acabar finalmente com o Império de Carter. Na primeira fase da operação, Brian e Roman têm que levar o dinheiro de Carter para ele, sendo acompanhado pelos seguranças. Após se livrar dos Tira, Roman consegue abrir caminho para todos. Já em uma rodovia bastante movimentada, Brian e Roman são perseguidos por várias viaturas, até que soldados de um helicóptero atiram no carro de Brian com a mesma tecnologia que inutilizou o carro dele antes. E sem saída, Brian tem que tirar manualmente aquilo do carro em alta velocidade. Após tirar a tecnologia do próprio carro, Brian joga contra uma das viaturas, causando o efeito dominó, e mesmo assim não foi capaz de parar todas, pois ainda ficou muitas em sua cola. Mas assim como o Batman, Brian estava com preparo, pois lembra do plano que ele estava fazendo com a ajuda de seus amigos? Então, o plano entra em ação agora, onde basicamente
são centenas de corredores aparecem e assim dificultando dos policiais pegarem o alvo que eles querem. Mas mesmo com toda a confusão, os policiais conseguem capturarem e achar o carro de Brian e Roma. Mas para surpresa de todos, quem pilotava o carro era Sookie e Tej, pois na verdade Brian e Roma estavam com os carros que eles ganharam dias antes, pois eles conseguiram trocar a tempo. No caminho, Brian tem uma carta na manga e se trata do assento injetável. Com isso, Roma consegue jogar um dos seguranças para fora do carro em movimento. Quando seria a vez de Brian, ele descobre que foi enganado, pois Carter não vai fugir de avião, mas sim de lancha, ou seja, Brian e Roma não terá apoio, pois os demais policiais estão seguindo o alvo errado. Com isso, Brian e Mônica viram refém de Carter, já que ele descobriu tudo. Carter então leva Mônica junto dele na lancha e manda o seu capanga finalizar Brian. Quando o capanga estava prestes a fazer o seu trabalho, Roma aparece e salva o dia. Agora Brian tem que resgatar Mônica e com isso ele tem a brilhante ideia de pular de uma rampa em alta velocidade para assim cair em cima da lancha. Brian então dá um tiro em Carter e Mônica consegue prendê-lo de vez. E com isso o filme acaba com Brian e Roma tendo as suas fichas limpas e os dois pretendendo abrir uma oficina com o dinheiro que o Roma pegou escondido.